todos esses assuntos e possibilidades e campinho e tudo mais. Mais uma quinta-feira normal, né, pro Sport Center amanhã. Amanhã é dia de corte, hein? Amanhã é dia, lá no página do Sport Center no Instagram. Vamos pro Rio de Janeiro, porque assim, claro, o torcedor rubro-negro quer saber do Flamengo. Só que, querendo ou não, com tudo isso de seleção brasileira, o torcedor já dava assim, não, pelo amor de Deus, Roberto Barroso. Poxa, o Felipe Luiz, ele tá fazendo um trabalho Aí ontem importante, começou, né? É um cara que estava na seleção brasileira como jogador, respeitado fora, respeitado pelos jogadores, então são alguns pontos que indicam o Felipe. Mas o torcedor do Flamengo não quer saber muito dessa história não, né, Beto? Verdade, Mário. Tudo bem? Beijo pra você, Bruno, amigos do Sport Center, todo mundo ligado aqui com a gente. O torcedor rubro-negro está preocupado essa semana. Tem estreia no Campeonato Brasileiro? Tem. Encara o Internacional. Tem jogador no departamento médico? Tem. Inclusive, o Arrascaeta está fora desse primeiro compromisso na competição. Mas a preocupação, como vocês falaram, é em relação ao técnico Felipe Luiz. Isso porque surgiu um burburinho entre os torcedores com essa pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que o Felipe Luiz seria um bom substituto ali no comando da seleção brasileira. Ele é a nova sensação do futebol brasileiro. O Felipe Luiz tem mais títulos do que derrotas. Em 27 jogos, são 19 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Já conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca. E aí o torcedor, claro, está preocupado. A gente traz aqui também uma reportagem do nosso companheiro Luciano Borges. Já está, inclusive, no nosso site, espn.com.br, que ele disse que uma das pessoas ligadas ao Flamengo, ouvidas então pela reportagem, afirmou ver um eventual movimento para assumir a seleção brasileira como um passo ruim para o técnico Felipe Luiz. E que esse assunto é um não assunto dentro do Flamengo. De qualquer forma, todas as fontes procuradas garantiram que não houve qualquer conversa diretamente com o Felipe Luiz sobre esse tema, já que não há nada de concreto nem em relação à saída do técnico Dorival Júnior. Mas hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu conversei com alguns torcedores rubro-negros e olha então como é que está esse termômetro, esse nível de preocupação. Eles chegam agora nesse Sport Center. Deus me livre. Nem um pouco, não, tô fora. Agora que a gente tem a chance de ter um ano bom, né? Tão longe da seleção. Vai buscar outra pessoa, gente. Tem tanta gente aí. Tenta tirar o Guardiola do City, tão bom técnico. Por que tem que levar o nosso? Não, preocupação zero. Ele mesmo já falou que vai continuar no foco dele, de continuar no Flamengo esse ano aí. Se o pessoal paulista quer que ele vá para prejudicar o Flamengo. Trabalhou com os grandes lá fora, trouxe tudo para cá. Esse ano é tudo nosso. Eu acho que isso tudo é para prejudicar o Flamengo. A intenção é maldosa. Deixa o Dorival lá no lugar dele, o Felipe Luiz está bem aqui. Eu acho que a ascensão do Felipe Luiz em relação ao Flamengo, ela está sendo boa. Eu acho que vai estragar a ascensão profissional dele como técnico. Eu não acho que deveria ser esse o momento dele. E o Flamengo já é uma seleção. Felipe Luiz, mantém a relíquia, meu irmão. Tá aí, então, o palpite, né? Os comentários, a gente pode dizer assim, dos torcedores rubro-negros que não querem, claro, que o Felipe Luiz deixe o comando do Flamengo. Ele tem contrato com o clube até o final do ano. Bruno, Mário, eu volto com você. E nós temos que começar a pensar em nomes para substituir o Dorival. Existe um clamor pelo que ele vem fazendo no Flamengo, pelo nome do Felipe Luiz. A grande mídia brasileira fala muito no nome de Felipe Luiz. E os torcedores que não são do Flamengo falam no nome do Felipe Luiz. Mas eu acho que não será o Felipe Luiz o treinador da seleção brasileira. E eu explico por quê. Olha o Filipinho aí, ó. Eu explico por quê. Felipe Luiz é um iniciante como treinador de futebol. Ele tem 6 meses. E ele sabe da importância do trabalho dele no Flamengo, que já está inteiramente dominado por ele, e que ele tem todas as condições e sabe todo o dinamismo para a sequência da carreira dele como treinador de futebol. A realidade é a seguinte, minha gente. Felipe Luiz pode se firmar como treinador de futebol neste ano
de 2025. Ele já é um treinador de destaque, mas ele pode se consolidar agora, nesta temporada, porque Felipe Luiz, com um grande trabalho que ele está fazendo no Flamengo, ele tem condições de ganhar títulos grandes nesta temporada. Ou você acha que o Flamengo não tem condição de ganhar o Campeonato Brasileiro? O Flamengo não tem condição de ser tetracampeão da Libertadores da América e se tornar o primeiro brasileiro tetra da América. O Flamengo não tem condições de ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo tem condição de ganhar todos esses títulos. E aí, fazendo isso, ganhando um desses títulos ou dois desses títulos, se ganhar os três, aí para tudo. Mas se ganhar títulos relevantes, como ele vai disputar agora, e com grandes condições de ganhar, o Felipe Luiz ele vai se firmar, ele vai se consolidar como técnico de futebol. Se ele sai agora de um projeto como o do Flamengo, que ele tem domínio absoluto, e vai para a seleção brasileira, ele, se der certo, ele vai virar o maior do mundo. Mas se der errado, e pelo que nós estamos vendo aí, a chance de dar errado é muito grande, e trabalho de clube, que é diário, é muito diferente de trabalho de seleção, que é um trabalho de períodos longos, ele pode comprometer a sequência da sua carreira. O Felipe Luiz, ele tem uma carreira brilhante pela frente. Eu tenho convicção de que um dia ele irá dirigir a seleção brasileira. Agora, ele precisa se firmar no Flamengo para virar um treinador consolidado. Ele ainda não chegou nesse estágio. E depois, a Europa vai se abrir para ele, a própria seleção vai se abrir para ele, mas um caminho natural para o Felipe Luiz é se consolidar aqui e seguir para o futebol europeu, para dirigir um grande clube da Europa. E aí depois, seleção brasileira. Então acho que, caso ele venha a ser convidado, conhecendo um pouco o Felipe Luiz e as pessoas que o cercam, eu acredito que ele não vá aceitar, porque ele tem tudo isso que eu falei aqui em mente. A carreira dele é uma carreira planejada. Ele almejava ser técnico de uma equipe principal. Ele chegou lá muito antes do que ele imaginava por uma emergência. E o início dele na equipe principal do Flamengo é muito melhor do que ele imaginava, de que todos imaginavam. Então, ele sabe que ele tem que seguir nessa sequência para se firmar definitivamente como treinador de futebol. Então, não acho que Felipe Luiz vá ser o novo treinador da seleção brasileira. Porque eu acho que o Dorival não vai ficar, sinceramente. Eppelbaum, meu querido amigo, filho do meu grande companheiro Manolo Eppelbaum, correspondente anos a fio aqui da imprensa argentina, me manda aqui: boa noite, RMP, minha seleção é o Flamengo, show CBF. É exatamente isso, exatamente. É inacreditável essa história. Hoje um amigo meu, botafoguense, jornalista, amigo meu, botou um post no Facebook dizendo que o pessoal do Flamengo estava querendo empurrar o Filipinho na seleção. Pô, pelo amor de Deus, eu escrevi para ele: amigo, é exatamente o contrário. Quem está querendo tirar o Felipe do Flamengo para botar na seleção é a turma do arco-íris, é o pessoal que não é rubro-negro, das outras cores todas, menos o vermelho e preto. Ninguém que é rubro-negro quer o Felipe na seleção. Óbvio que não. O professor Júlio César dos Anjos, que está de aniversário hoje. Parabéns, professor, parabéns para você. Essa seleção é um cascabulho ou não é? É puro cascabulho, professor Júlio César. É um puro cascabulho essa nossa seleção. Thiago Copa diz: porra, e o PVC com papinho que rubro-negro não pode ficar bolado, tem que pensar na seleção. PVC que se dane a seleção, nossa seleção é o Flamengo, porra. É exatamente isso. Mas sabe por que ele acha isso? E ele não está fazendo nada de maldade, é porque o PVC é um puro. O PVC não é Flamengo. Então, e mais do que isso, o PVC ainda tem aquele encantamento com a seleção que a maioria de nós da imprensa já não tem há muito tempo. Há muito tempo. Mas o querido PVC,
é um amante do futebol de uma maneira geral, tem vários livros escritos sobre ele, ótimos livros, diga-se de passagem, e ele vê a seleção como uma coisa grandiosa, que para a gente, que não é mais. E para o rubro-negro, nessa situação, então, aí mesmo é que não é. Então, querido PVC, nenhum rubro-negro que se preze vai pensar na seleção para liberar o Felipe Luiz.